Hoje em dia, a gente é um conjunto de informações. Então, quanto mais a gente sabe, mais a gente é nesse mundo que a gente tem hoje. Então, sem leitura, a gente não forma raciocínio crítico, né? Acho que para a gente consolidar, para a gente se conhecer, para a gente conhecer o mundo ao nosso redor, para a gente se tornar crítico, a gente precisa ler. E ler muito, né? Confrontar perspectivas diferentes, opiniões diferentes. Então, o livro é essencial na nossa formação enquanto indivíduo, enquanto ser humano. Queria saber o que você acha da leitura. Pra mim, que não gosta, eu acho um pouco entediante. Eu também não gosto muito porque, assim, dá sono, entendeu? Eu admiro muito, Você gosta de ler? mais ou menos. Qual é o teu estilo de livro preferido? Aquele que tem drama... Como é que... Escondido. Drama escondido. Eu não gosto da leitura porque eu acho que é meio chato e entediante. É importante sim. Você gosta de ler? Não. E eu pensei que incentivar a leitura nos adolescentes hoje em dia, a gente precisa planejar uma situação para ver o que mais é adequado à situação, à faixa etária deles, o que mais eles querem naquele momento, entendeu? Você tem lá aquela turma lá, é uma turma que adora, digamos, mangá. Então vamos tentar levar a leitura de um mangá, adora hoje, né, a febre lá dos coreanos. Vamos tentar levar alguma leitura que envolva os coreanos. Então, vai fazer 18 anos que eu tô fazendo quadrinhos, né? É um longo tempo, mas basicamente era vontade de... Quadrinhos são a coisa mais legal pra mim. A coisa mais legal que existe é quadrinhos. E aí eu li isso na infância, né? Foi muito encontrando um mangá que eu tive a certeza, isso aqui que eu quero fazer, sabe? Eu quero passar a mesma sensação que isso me faz. Eu quero ser capaz de passar isso para alguma pessoa. Foi a minha vontade de fazer quadrinhos mesmo, e minha inspiração era umas tirinhas que eu li no jornal quando eu era criança. Aí depois de um tempo eu comecei a ver que dava para fazer e eu deslanchei a minha primeira história. Qual foi o primeiro livro que o senhor leu que te fez ter amor e ter paixão pela literatura? Olha, eu não sei se foi o primeiro, mas eu lembro de um que eu achava muito legal, que chamava Tuca, Vovó e Guto. Era muito divertido. A autora é a Carolina Maria de Jesus. Eu sempre falo para os meus alunos que ela me ensinou a ler. Por que ela me ensinou a ler? Ela era uma catadora de papel. E aí depois ela se apaixona pelas letras. E ela só faz até o 2º ano do ensino fundamental. Então ela era semi-alfabetizada ainda. E aí ela começa a escrever a realidade que ela vê. Então eu entendo muito a leitura atrelada, a escrita atrelada a quem a gente é nesse mundo. E é muito importante, mas não é só isso que faz a gente ser alguém na vida. Eu acho a leitura muito importante porque estimula o aprendizado e amplia o conhecimento. Você gosta de ler? Gosto. Qual é o teu gênero, de livro preferido? Eu gosto de ler ficção, terror, romance. Eu acho interessante. Às vezes eu realmente sinto um pouco de sono lendo e tal, mas até eu ficar com sono eu também fico me divertindo um pouquinho. E também são, na maioria das vezes, histórias que eu gosto de ler também, que eu gosto de saber a história dos personagens e tal, então é bem interessante. Eu gosto de ler ação, poesia, essas coisas. A leitura, e o livro em especial, é o mínimo denominador comum de todas as artes. Então, o livro é porta-janela para um mundo de descobertas. Muita gente só consegue viajar através dos livros. Só consegue fazer com que você possa conhecer outras realidades, conhecer um mundo de aventuras pelos livros. E é muito bom quando a gente cria intimidade com a leitura, quando a gente se acostuma com isso. Então, eu sou um leitor voraz. Acredito muito que a nossa criançada gosta de ler se tiver os incentivos adequados para isso. Eu acho que é muito complexo, né? A gente... Primeiro de tudo, é a gente atrelar e limitar a pessoa a uma coisa só, né? Por exemplo, você não vai ser ninguém na vida se você não ler. Mentira, a gente já é alguém na vida desde que a gente nasceu. Tem uma professora, ela foi orientadora educacional durante muito tempo aqui da Prefeitura do Rio, a Zoilda Loreto da Trindade, e ela falava exatamente isso. Você já é alguém desde que você nasceu.
Então, assim, falar que a gente vai ser funcional ou não por conta da leitura é algo bem complexo, ainda mais falando de alguém que é apaixonado pela leitura, né? A primeira coisa é, desde que a criança é bebê, estimulá-la a conviver com os livros. Eu falo que o hábito de leitura começa no colo. Quando a criança aprende que, a mãe lendo a história para ela, está associado a afeto, carinho, e aquele objeto livro sempre vai remeter para essa criança essa sensação de conforto, acolhimento, aconchego, não é? Então começa aí. Mas tem um papel muito importante da escola e da família, porque a criança, geralmente, ela segue o exemplo do adulto. Se a criança vê o adulto o tempo inteiro nas telas, ela vai querer ficar na tela. Se ela vê o pai e a mãe, os tios, as pessoas adultos da vida dela, lendo, ela começa a ficar curiosa com aquilo e a se interessar. Eu acho que o conhecimento liberta, né? Esse é um clássico dos clássicos mais verdadeiros. Aliás, eu acho que só o conhecimento liberta, e o conhecimento vem através da educação e a educação relacionada à literatura, né? Então, assim, a educação através da ficção, da não ficção, dos vários formatos que os livros ofertam pra gente, a gente entra no mundo que é possível, né? No mundo que a gente mostra ali que existem caminhos pra gente mudar o que a gente quer mudar, e acho que a literatura é algo que deveria ser muito mais democrático, o acesso à leitura, e acho que a Bienal oferece pra gente, esse espaço aqui oferece pra gente esse caminho, um lugar onde você vê gente diferente. Eu vi gente ali ouvindo a nossa conversa, gente de diferentes idades, gente com uniforme de escola, professor universitário, casal de aposentado, sabe assim, gente que veio aqui querer ouvir, né? E num lugar onde todo mundo está querendo se ouvir e ler. Tem coisa mais legal que isso? Você ler, falar e ouvir, né? Tem algo mais promissor do que isso, para a gente mudar o que está aí? Então eu acho que a literatura é um caminho fundamental para a transformação do mundo. Você saber filtrar, você conseguir se expressar, você conseguir falar em público. Eu me lembro que na minha época de ginásio, né? Ginásio, olha só, né? Ginásio, né? A gente é velho. Ginásio. Então, eu tinha uma professora que era de português, né? No caso, e era rotulada como bruxa. Por quê? Porque ela fazia com que a gente lesse em voz alta, em sala de aula. Ela queria desenvolver isso na gente, né? Essa leitura. E, claro, né? Criança lá, adolescente, a gente achava que aquilo era muito chato, a gente achava que a professora era chata, a gente reclamava, mas quando eu fui crescendo, fui me entendendo melhor, eu optei por fazer letras, a faculdade, a leitura, enfim, eu percebi o quanto aquilo foi importante para mim. Não, os JETs são fundamentais hoje para a gente combater a desigualdade tecnológica. As novas tecnologias, se deixadas à sua própria sorte, elas vão aprofundar as desigualdades sociais. E a gente, como poder público, não pode deixar isso acontecer. Então é muito importante que a Prefeitura do Rio tenha esse projeto dos JETs e também das naves do conhecimento, para a gente fazer com que a tecnologia esteja ao alcance de todo mundo e não deixar ninguém para trás. Como a própria professora disse, essa questão, desde quando você começa a abrir os olhos, né, quando você nasce, você já está lendo tudo que está ao seu redor, você está percebendo. Essa questão de percepção nada mais é do que a leitura, né, das coisas que estão acontecendo ao seu redor. E claro que rotular você não ser um adulto funcional porque você não tem uma leitura, isso não é válido. Mas também não estou dizendo que a leitura, palavras, a leitura, conhecimento de mundo, a leitura de mundo, isso não é válido. Eu não estou dizendo isso, que não é válido. É muito bom. Mas deixo o meu abraço aqui para vocês. Digo para vocês, no caso, que a leitura para mim foi fundamental. Foi muito bom, porque eu era extremamente tímido e essa professora chamada Matilde, ela me ajudou bastante, né? Hoje em dia eu consigo falar em público sem problema nenhum, não tenho vergonha. De vez em quando a gente dá tem uma quedinha, mas isso não me atrapalha. Mas deixo meu agradecimento aqui. Obrigado, gente. Eu também sempre fui uma
uma menina muito tímida, mas depois eu fui descobrindo que, na verdade, eu não era tímida, era o racismo que me silenciava, né? Porque há uma diferença entre você fazer silêncio e você ser silenciado. Então, me aproximar muito de personagens, de histórias que falem sobre a minha cultura, sobre o que me constitui, eu me sinto grandona, sabe? Eu me sinto realizada. E a timidez, né, esse silenciamento sofrido, cada vez mais ele vai ficando para trás. Então, agradeço muito essa oportunidade. E é isso, gente. Leiam muito, leiam da maneira que vocês conseguirem, porque é um dos caminhos, né, para a gente se encontrar nesse mundo.